Fala, Render People! Gente, o ano está começando com tudo. 2024 é quando eu estou gravando esse vídeo. Talvez você está vendo ele 2025, 26, 27, 28. Mas o que importa é que você que está vendo nesse ano é uma super novidade, sim. O ano tá começando com tudo. Já gravei vários Abre a Cena Under, que vocês têm me pedido muito. E tem uma coisa que eu quero contar aqui pra vocês, que é o projeto que tá começando nesse exato momento. E você tá participando disso. O que é? Gente, eu tenho muito orgulho de dizer que algum tempo atrás eu comecei lá compartilhando com vocês aqui no meu canal do YouTube, dicas, tutoriais sobre 3D. E isso foi evoluindo, criando uma proporção muito maior que eu. É incrível que hoje a gente tem uma escola, o Off 3D Academy, com milhares de alunos por todo mundo. Acho que nós temos, nesse exato momento, mais de 7 mil alunos e em mais de 92 países. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, realmente, é um projeto que tem mudado a vida de muita gente, tem ajudado muita gente a se profissionalizar e aprender coisas incríveis. Mas vamos logo ao que interessa. Eu só tô te contando aqui isso porque eu tô muito orgulhoso disso. Tão orgulhoso que eu vou trazer mais pessoas pro nosso time de conteúdo aqui, ou seja, quem já é nosso aluno do Off 3D Academy já conhece o Rui, já conhece o Breno, já conhece o Souza, e eles são especialistas em renderização na área também, né? O Breno dentro da área de Unreal, o Rui na área de Corona e o Souza na área de modelagem 3D Studio Max, e cada um deles vai trazer sua expertise aqui para dentro desse canal. E hoje a gente vai inaugurar isso, tá? Com o nosso professor Rui, especialista em 3D Max e Corona Render, para explicar uma das coisas que foi muito legal dessa atualização, a última que a gente teve do Corona, tá? Que é o Corona Tile Map. Será o fim? Será o fim do Floor Generator? Gente, ficou muito fácil e incrivelmente realista criar um piso porcelanato, tábuas de madeira. Vamos logo ao vídeo? Então eu quero dar as boas-vindas aqui ao nosso expert, o Rui, tá? O Luciano Rui, que vai mostrar pra vocês, tintim por tintim, nesse tutorial, como usar essa ferramenta incrível. Bora pro vídeo! Fala, Render People! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um tutorial aqui dentro do nosso canal. E antes de mais nada, como o Ander já disse, eu quero me apresentar aqui. Eu sou o Rui, sou um dos professores aqui do Off 3D Academy e hoje a gente vai falar de um dos meus assuntos favoritos dentro do mundo do 3D. A gente vai falar de materiais e texturas. E antes da gente botar a mão na massa, abrir a tela do Max e começar a trabalhar, eu quero te dizer o seguinte: se esse tutorial te ajudar, deixa o seu like nesse vídeo. Assim a gente mostra para o Ander que valeu a pena trazer os professores do Academy aqui para o YouTube, e assim a gente vai conseguir gerar cada vez mais conteúdo para você toda semana sobre 3D, texturas, modelagem, Unreal e muitas outras coisas legais que estão por vir por aí. Então vamos lá. Lançou uma das coisas que eu mais esperava dentro do Corona. Obviamente lançou o Corona 11 e dentro dele lançou o Corona Tile Map. Calma, eu já vou te mostrar onde encontra esse mapa e como a gente faz para utilizar, mas eu quero dizer o seguinte: esse mapa vai ser muito útil, principalmente para a gente criar esse tipo de material, revestimentos, pisos, azulejos, tábuas de madeira, igual o Ander disse, e assim por diante. Ele é muito parecido com um Tile Map padrão do 3D Studio Max, só que ele traz pra gente mais recursos, mais ferramentas. E nesse primeiro exemplo, a gente vai criar esse material que você está vendo aqui na sua tela. Vamos criar uma textura de revestimento de pedra, bem interessante, usando apenas um plane e sem nada de modelagem, só com o Corona Tile Map, que vai ser muito fácil, muito simples. Só para você entender, a gente vai se basear nessa referência aqui, tá bom? Esse daqui é um revestimento da Portobello, tá? É uma pedra, a gente tem aqui bastante rugosidade, bastante brilho também, algumas imperfeições, e a gente vai tentar reproduzir isso dentro do 3D, tá bom? Logo de cara, antes da gente abrir o Max, a minha primeira dica para você é a seguinte: seja comprometido com a sua carreira o bastante para assistir esse vídeo até o final, porque essa dica pode fazer toda a diferença no seu workflow de ArcViz. E além disso, no fim do vídeo você vai ter um material pronto, bonitão, que nem esse aqui, e tudo que você precisa fazer é salvar isso na sua biblioteca para usar sempre que precisar. Então vamos ao passo a passo, vamos ao nosso tutorial. Aqui dentro do Max eu quero primeiro te mostrar a minha cena. Cara, dá até vergonha, não é nada demais. É só um plane, uma câmera, botei até uma canetinha aqui pra gente ter um senso de proporção. E aqui no F10, olha só,
a gente tem uma iluminação de HDRI utilizando um HDRI de estúdio, tá? Eu já deixei separado aqui uma comparação para a gente fazer bem rapidinho entre o Corona Tile Map e o Tiles do 3D Studio Max. Se você não sabe abrir esse painel, basta apertar M no seu teclado, tá? Se você tiver com a tela parecida com essa, aperta M, vai aparecer aqui o editor de materiais. Eu estou usando ele no modo Slate, porque é o que eu prefiro, acaba sendo mais fácil visualizar, tá? O Corona Tile Map, ele fica aqui dentro do Material Map Browser, né? Aqui dentro de Maps, na aba do Corona, e a gente tem aqui Corona Tile Map. Ele é bem parecido, como eu disse, com o mapa de Tiles do 3D Studio Max, que fica aqui na aba General, tá? Aqui embaixo em Tiles. Só que o mapa do Corona, obviamente, vai ter mais recursos, mais funcionalidades, que aí sim vão ajudar a gente a conseguir reproduzir esse material, tá? Eu vou voltar aqui para minha câmera, vou apertar Shift F para voltar para o meu enquadramento, né? O frame que vai sair desse nosso render, e vamos começar então a trabalhar na nossa textura. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer um Corona Physical Material e renomear ele para piso. Esse vai ser o material que a gente vai criar. Agora eu vou selecionar aqui o meu plane, a minha modelagem, né? E vou aplicar esse material. Pronto, nada demais. Eu vou até mandar um render interativo só para você ver o que a gente tem até agora. Nada demais, só um material branco. Logo de cara, como a gente viu lá na referência, a gente vê que esse material ele tem um certo brilho. Então eu já vou colocar um brilhozinho básico nele aqui pelo Roughness, tá? Um Roughness de 0,2 acho que já vai estar interessante. A gente já vai ver um pouco de reflexo. E quando a gente adicionar os outros canais, a gente vai ter as variações que a gente precisa, tá? Para a gente conseguir chegar perto daquela referência, a gente vai ser bem criativo. A gente vai usar um material nada convencional. Eu vou te mostrar agora. A gente vai utilizar um material da Quixel, um material nada convencional. Olha só, eu já deixei ele aqui nos meus favoritos. E a gente vai utilizar esse material aqui. Sim, parece bem estranho, porque isso daqui é uma rocha, um material de pedra mesmo, só que a gente vai fazer algumas alterações, algumas edições nele e vai deixar ele bem legal. Eu já baixei ele aqui em 8K, você pode baixar em 4K ou até 2K, dependendo da tua cena. 8K eu acho que é até exagero da minha parte, mas como a gente só tem uma cena bem simples, eu acho que não vai ter problema, tá? Eu vou exportar ele aqui para o meu 3D Studio Max. Ah, e aqui eu já te digo o seguinte, não se preocupe com o material que eu estou usando aqui, tu não precisa usar exatamente o mesmo. Você pode fazer de acordo com a tua cena, com a tua referência. A ideia é a gente pegar os princípios de utilização do Corona Tile Map, tá? Beleza, ele já exportou, vou vir aqui pro meu 3D Studio Max, ele já trouxe o material aqui para mim, e a gente vai reaproveitar essas texturas para dentro do meu piso, tá? Antes da gente sair pegando essas texturas e aplicando no meu material, eu preciso primeiro mapear aqui o meu piso. Então eu vou selecionar aqui o meu plane, vou vir aqui no meu UVW Map, vou aplicar esse modificador, o VW Map, e aqui no modo planar mesmo, eu vou deixar ele no Real World Map Size. Isso vai facilitar bastante a gente definir o tamanho do nosso piso, tá? E agora, o que eu vou fazer? Dentro do meu Material Editor, eu vou trazer o Corona Tile Map e logo de cara vou conectar ele no meu Base Color. Trazendo o render interativo de volta, a gente já vê que ele tá funcionando, mas ainda não tá do jeito que a gente precisa. A primeira coisa é ativar a opção Use Real World Scale, tá? Para a gente poder fazer com que ele funcione aqui junto com o VW Map que eu acabei de aplicar, tá? E agora eu vou definir aqui o tamanho do meu piso, né? O meu piso ele vai ter 25 centímetros por 25 centímetros, desse jeito. Aqui na minha visualização, ele ficou desalinhado, e apesar de ter ficado bonito, eu vou deixar ele aqui em um outro pattern. Então aqui em Tile Pattern, a gente pode selecionar o Stack Bond, que ele vai ficar alinhadinho assim, bem bonitinho. E o último ajuste que eu vou fazer, talvez o seu tenha vindo aqui com gap de 1 centímetro, bem grandão desse jeito, eu vou deixar o meu em 0,12 centímetros, tá? Esse foi o tamanho do rejunte que eu encontrei, que eu gostei, que eu achei que ficou legal. E agora sim a gente pode começar a utilizar o nosso material da Quixel. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer esse meu canal de Base Color, né? Todos esses mapas aqui, tanto o Ambient Occlusion quanto o Albedo, né, o Diffuse, eu vou trazer ele aqui para cima, vou desconectar do meu material antigo e vou conectar aqui no meu Tile Color. Imediatamente, a gente já vai ver a nossa textura sendo aplicada aqui no nosso piso. Obviamente, eu não quero ele todo manchado, todo irregular desse jeito. Eu quero que meu piso ele seja preto, escuro. Como que eu faço para atingir esse resultado? Eu vou utilizar um outro mapa do Corona, chamado Corona Color Correct, e eu vou inserir ele entre o meu Diffuse e esse Base aqui do meu Corona Mix, tá? Eu vou conectar ele aqui, e aqui dentro desse Corona Color Correct, eu posso ajustar a cor dessa minha textura. Primeira coisa que eu vou fazer dentro do Color Correct, remover toda a saturação. Assim ele vai ficar preto e branco, e eu perco a informação daquelas manchas todas feias, todas sujas, que não é aquilo que eu quero.
Então, beleza. Já tenho aqui ele dessaturado e agora eu preciso escurecer ele um pouco para chegar mais perto da minha referência. Aqui no meu gama, eu vou reduzir ele para 0,5. Ele já vai ficar bem mais escuro, mas ainda não tanto quanto eu gostaria. Então eu posso usar agora o brightness para conseguir reduzir um pouquinho menos. Eu vou deixar o meu brightness em menos 0,2, tá? Aí ele vai ficar bem escurão desse jeito. Não se preocupa que logo ele já vai ficar mais realista, porque a gente vai trazer os outros canais também. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer para deixar esse nosso material realista é adicionar as informações de relevo. Como a gente viu lá na nossa referência, o relevo ele é bem importante para esse material, porque ele é um material bem áspero, bem rugoso, vamos dizer assim, é uma pedra, né? E como é que eu vou fazer para criar os outros canais desse meu material? Geralmente, nas versões anteriores do Corona, a gente fazia como? A gente pegava esse mapa que a gente já configurou para o Base Color ou para o Diffuse e a gente copiava ele usando o Shift. Então, com essa cópia aqui, eu removia, né, aqui os mapas ligados nele, e daí conectava ele, por exemplo, no meu Displace, vamos dizer assim. E daí eu conseguia começar a ter as outras informações aqui do meu mapa, né? Eu poderia dar um swap aqui, e daí eu teria a extrusão do meu piso. Só que daí, isso traz pra gente um problema. Por quê? Porque se eu quiser fazer qualquer alteração no meu material, por exemplo, agora o meu piso não é mais de 25 centímetros, ele é de 30. Daí eu teria que vir aqui no mapa do meu displacement e mudar para 30 por 30, depois voltar lá no meu base color e mudar também para 30 por 30, e quanto mais cópias desse mapa eu tiver, mais difícil vai ser de eu fazer alterações, porque eu vou ter que ficar alterando mapa por mapa. Nas versões mais recentes do Corona, a gente tem uma vantagem chamada Additional Outputs, que é essa opçãozinha aqui de baixo. O que ele faz? Ele permite que a gente utilize o mesmo mapa, no caso o mesmo Corona Tile Map, para gerar diferentes canais do nosso material. Então, o primeiro canal, o Default Output que a gente está vendo aqui, a gente está utilizando para o nosso Base Color. E agora que eu quero trabalhar no Bump, no Displacement e outros canais, eu posso colocar um novo Additional Output aqui. Perceba que ele acontece um bugzinho, que ele perde a conexão com o Base Color, basta a gente refazer aqui que a gente já resolve isso. Quando a gente colocou um Additional Output, perceba que ele abriu para nós o Additional Output 1, obviamente, e ele abriu também o Tile Color número 1 e o Gap Color número 1. O que isso significa? Significa que ele vai utilizar as informações desses dois novos canais pro meu Additional Output número 1. E aí sim, o Additional Output 1 vai afetar tudo que tiver conectado nele. Então é com base nisso que a gente vai construir agora, por exemplo, o nosso canal de Bump. E só para que você entenda, por padrão, essas novas cores aqui, né, o Tile Color 1 e o Gap Color 1, eles vêm definido como preto. Então é como se eu tivesse um Corona Color totalmente preto, 100% preto, ó, 000, conectado aqui tanto no meu Tile Color 1 quanto no meu Gap Color 1, tá? Então é a mesma coisa, eu não preciso desse Corona Color, porque ele já interpreta essas cores como preto, tá? Inclusive, se eu desconectar aqui o meu Base Color e usar o Additional Output 1 lá no meu Base Color, vai ficar tudo preto. Então, teoricamente, a gente poderia simplesmente pegar aqui o nosso mapa de Normal, conectar ele aqui no nosso Tile Color 1, que a gente ia ter essa informação aqui. Olha só, vou até apagar a conexão anterior. A gente vai ter o nosso mapa de Normal funcionando onde é o nosso piso, e onde é o rejunte, ele vai ficar preto, que é exatamente o que a gente quer. Se a gente parar para raciocinar, a gente quer que o nosso piso tenha relevo, mas o nosso rejunte não tenha relevo nenhum. Afinal, ele vai ser só a massa ali de rejunte, não vai ter esse relevo, o mesmo relevo da pedra, certo? Então o que a gente vai fazer agora é voltar o nosso Default Output para o Base Color, a gente vai ter a pedra ali toda lisa, e daí o Additional Output 1 a gente vai conectar no nosso Base Bump. E olha só o que vai começar a acontecer, conforme a gente deixa a nossa cena ir limpando aqui, né? Se a gente olhar no Stats, a gente vê quanto que ele está de noise, ele está limpando ainda, a gente já vai ver todo esse relevo acontecendo. Só que logo de cara já deu pra gente perceber que esse bump tá muito intenso, essa pedra tá muito forte. Então a gente vai vir aqui no nosso Corona Normal e vamos reduzir o strength dele, né, a força desse bump para 0,2, algo mais discreto. Perfeito. Agora a gente pode começar a fazer outros ajustes aqui nesse nosso material. Por exemplo, o meu rejunte não vai ser branco, obviamente, né? Então eu vou vir aqui no meu Corona Tile Map, aqui no meu Gap Color, eu vou alterar ele para uma cor mais escura, um preto, um cinza,
bem escurão desse jeito. Pode ser até mais escuro, quase preto mesmo. Beleza, ótimo. Já está funcionando aqui, a gente observa ele no nosso cantinho aqui. Legal. Agora, quando a gente for trabalhar com outros canais, a gente vai conseguir ter mais relevo. Ótimo, já começamos a ter algumas informações importantes aqui no nosso material. A gente já tem a cor dele, né? No caso, o nosso base color, já temos o bump, já temos uma informação de brilho também, de relevo, né? De roughness. E agora a gente vai trabalhar num outro canal que eu gosto muito de utilizar, que é o displacement. Aqui eu deixo um aviso para você. Caso sua máquina ela não seja muito forte ou ela seja bem limitada, você pode pular essa parte do displacement e fazer algo mais simples, tá? Eu gosto de utilizar porque eu acho que nesse caso, que a gente tem uma câmera bem próxima do material, vai trazer uma informação interessante, tá? Então a gente tem aqui o nosso mapa de displacement, eu vou trazer ele aqui para cima, e mais uma vez, como a gente vai adicionar um novo canal aqui no nosso tile map, eu vou vir aqui no Tile Map e vou adicionar um novo output. O que a gente quer que aconteça aqui? Como é que o Corona ele interpreta o displacement? Tudo que é branco ele vai jogar para cima, vamos dizer assim, ele vai criar um relevo, e tudo que for preto ele vai jogar lá para baixo, como se fosse afundado assim na nossa modelagem. Então eu vou conectar esse meu displacement aqui no meu Tile Color 2. E daí, obviamente, eu vou colocar o meu Additional Output 2, eu vou colocar ele no meu Base Color primeiro, só para eu ver como é que ele está ficando. Exatamente do jeito que eu quero. Ó. Se eu desconectar o bump, a gente vai ver as manchas aqui do meu displacement rolando onde a gente tem o nosso piso e o meu rejunte continua preto. Ou seja, o meu rejunte vai ficar lá embaixo e essas partes mais claras aqui vão lá para cima. Eu sempre gosto de trabalhar cada mapa isoladamente para eu ver como que eles estão funcionando. Inclusive, para fazer isso, eu posso pegar aqui o meu piso e deixar o base color dele mais escuro. Isso ajuda na hora de ver o displacement acontecendo. Inclusive aqui no meu tile color, né? Poderia deixar mais escuro, tá? Então o que eu vou fazer agora? Pegar esse meu base color aqui, que é na verdade é o meu displacement, né? O displacement conectado no tile color 2 vai afetar o additional output 2 e agora eu vou conectar ele no meu displace. Vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Ele já criou a marcação do nosso piso e fez o efeito da pedra, né? A nossa caneta acabou até ficando enterrada aqui no nosso piso, né? Isso porque ele está realmente modificando a malha e criando essa modelagem aqui que a gente está vendo. Só que a gente precisa ajustar isso, deixar mais parecido com a nossa referência. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu Corona Physical Material e dentro dele eu tenho as opções de Displacement. O que eu vou fazer? O meu Max Level eu vou deixar em 0. Por quê? Porque eu não quero enterrar a minha canetinha ali. E daí o meu Minimum Level eu vou colocar algum valor negativo. Nesse caso eu vou colocar menos 0,2. Algo bem discreto que já vai ser suficiente para criar essas marcações aqui. E olha como fica bonito esses highlights que a gente está criando. Obviamente, vou trazer de volta os meus outros canais, né? Então, o meu Default Output, ele vai no meu Base Color, como ele estava anteriormente, e o Additional Output 1 vai no Base Bump. Perfeito. Nosso material está quase completo. Perceba que a gente já tem os canais principais aqui, o Base Color, Base Bump, Displacement. Só que eu quero trazer um pouquinho mais de informação para esse material. Algumas imperfeições, por exemplo, vai deixar ele com uma cara bem mais natural. Como que a gente vai fazer isso? Se você olhar aqui no nosso Corona Tile Map, um dos recursos que ele traz para a gente é esse grupo aqui, ó, o Gap Distortion. O que o Gap Distortion ele permite a gente fazer? Perceba que os nossos rejuntes eles estão bem retinhos, né? O rejunte aqui está passando uma linha reta de um lado para o outro. Com o Gap Distortion, eu posso utilizar algum outro mapa de imperfeições, por exemplo, para deixar esse nosso rejunte um pouco mais natural. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, vou desconectar todos os meus mapas daqui, vou deixar só o meu Corona Tile Map. E eu vou voltar o meu Gap Color aqui para uma cor branca, totalmente branco assim. E o meu Tile Color eu vou deixar totalmente preto. Assim a gente vai conseguir ver bem o nosso rejunte acontecendo, tá? Eu vou criar aqui agora um outro mapa, um mapa padrão do 3D Studio Max, tá? Aqui na aba General, um mapa chamado Smoke. Ele é um mapa bem antigo do Max, só que ele é bem simples de mexer. Eu vou conectar ele direto aqui no meu Base Color. Se você observar, ele vai estar bem estranho, não vai estar acontecendo nada. E o que eu vou fazer? Ele é um mapa procedural, então eu não preciso me preocupar com o mapeamento. Eu vou diminuir o size dele, o tamanho está muito grande. Eu vou diminuir ele para 0,1. E olha que legal o pattern que ele forma. Ele forma como se fosse uma fumaça mesmo, né? Como se fosse um ruído
um pouco diferente do que a gente tem com o Noise, por exemplo, se você já conhece esse mapa, e ele traz um ruído bem interessante. É só isso que eu vou mexer. Na verdade, eu vou aumentar só um pouquinho as iterações dele para ele ficar um pouco mais detalhado. Ao invés de 5, eu vou usar 10, mas isso faz pouca diferença, tá? E agora o que eu vou fazer? Conectar de volta aqui o meu Corona Tile Map, e daí sim eu vou utilizar aqui o meu Smoke conectado aqui no mapa de Gap Distortion. Se a gente olhar aqui, Gap Distortion. Olha só o que acontece quando eu conecto esse mapa. Perceba que o meu rejunte ele ficou todo falhado, só que a gente ainda precisa ajustar esse rejunte, esse Gap Distortion. Como regra, eu gosto de dizer o seguinte, é importante que o seu Gap Distortion seja sempre menor do que o Gap Thickness, tá? Senão ele começa a criar essas deformações aqui, tá bom? Então se o meu Gap Thickness está em 0,12, eu vou usar metade desse valor, que seria 0,06 centímetros. E aí sim você vai conseguir observar como ele faz diferença. Olha que legal. Se a gente deixar ele limpar um pouquinho mais, a gente começa a perceber algumas falhas, algumas sinuosidades aqui no nosso rejunte, tá? Só para deixar um pouco mais claro para você, eu vou aumentar o meu Gap Thickness para 1,0 e aqui o meu Scale eu vou deixar em 0,5. Olha só, ele cria essas falhas aqui, tá vendo? Nas bordas do nosso rejunte. Isso traz pra gente um ar muito mais natural, tá? Então agora o meu Gap Thickness eu vou voltar pro valor que estava antes, 0,12, e agora aqui o meu Gap Distortion, 0,06. Perfeito. Agora sim a gente pode voltar com os nossos outros canais. Então o meu Base Color vai no Tile Color, o meu Bump vai no Tile Color 1, e o meu Displacement vai no Tile Color 2, cada um afetando o seu respectivo output aqui. E obviamente meu Gap Color precisa voltar a ser preto, né? Então eu vou diminuir ele bastante aqui. Olha só que bacana o resultado que a gente está chegando. E a última coisa que eu vou fazer aqui, que também é uma novidade do Corona 11, é trazer um pouco mais de aleatoriedade para o nosso material. Se você observar aqui, as manchas de um piso, elas passam para o outro. Tá vendo que um piso está continuando para o outro, né? Por exemplo, essa mancha aqui, ela continua no outro piso. Essa mancha aqui também, ela faz uma bordinha no outro piso. E eu quero que cada piso ele seja aleatório. Cada piso ele seja colocado de uma forma diferente na minha cena. E é isso que eu vou fazer. Para fazer isso, a gente vai utilizar um outro mapa do Corona também, que é o Corona Mapping Randomizer. Se você já usa o Corona há algum tempo, talvez você se lembre do Corona UVW Randomizer, né? Então é a mesma coisa, ele só trocou de nome, tá bom? E a grande novidade aqui é o modo de randomização por Tile ID. A gente não tinha esse recurso nas versões anteriores, ela é uma novidade aqui do Corona 11. O que o Tile ID ele vai fazer? Lembra que o nosso Corona Tile Map, ele gerou pra gente os nossos pisos? Cada placa, cada peça do meu piso gerada pelo Corona Tile Map vai ter um ID diferente. E com base nesse ID, a gente vai conseguir gerar uma randomização utilizando o Corona Mapping Randomizer, tá? Então já antes de conectar o nosso mapa em qualquer lugar, eu já vou selecionar aqui o meu Tile ID, eu posso desselecionar o modo de instância, não vai fazer diferença, porque o Tile ID está ativado, e a randomização que eu vou querer fazer é a seguinte, eu quero rotacionar os meus mapas de 0 até 360 graus, só que num step de 90 graus, ou seja, cada piso vai ser posicionado de 90 em 90 graus de forma aleatória, de modo que a gente não vai ter mais essas continuidades aqui. É só isso que eu preciso fazer. E agora a gente precisa adicionar esse nosso Mapping Randomizer entre as nossas texturas e o meu Corona Tile Map. Como eu tenho aqui 3 canais diferentes, né? A gente tem aqui o Base Color, o Normal e o Displacement. Eu posso, assim como eu fiz com o meu Corona Tile Map, aqui dentro do Corona Mapping Randomizer, adicionar outros Additional Outputs. Obviamente, eu preciso de 2 Additional Outputs novos, né? Então, o primeiro output aqui vai ser do nosso Base Color, que vai lá no Tile Color. O nosso Corona Normal vai ser o input 1 com o Additional Output número 1, e daí ele conecta aqui no meu Tile Color 1. E o meu Displacement vai ser o input 2, que vai afetar o Additional Output 2, e ele vai lá no Tile Color 2. É a mesma sequência, a gente só inseriu
o Mapping Randomizer aqui no meio. E já de cara, a gente viu ele alterando o nosso mapeamento aqui. Perceba que agora as texturas, elas não estão mais continuando. Aquela bordinha que a gente tinha aqui já não tem mais. Aquela continuidade de um piso para o outro, a gente já não tem mais. E aqui nessa cena de detalhe, isso já traz para nós bastante naturalidade. Mas numa cena completa, que você tem uma visão mais geral da cena, isso é muito importante, porque é algo que ajuda a gente a evitar mostrar que aquela imagem é um 3D. A gente consegue chegar ainda mais perto do realismo, do fotorrealismo, tá bom? E agora, antes de mandar renderizar essa cena aqui, o que eu vou fazer é o seguinte: como a gente está utilizando aqui o displacement, para renderizar em definições mais altas, eu gosto de vir aqui no meu Render Setup e aqui na aba Performance eu posso melhorar a qualidade do meu displacement. Aqui eu já tinha mudado para 0,5, né, no Screen Size. No seu provavelmente vai estar em 2,0. Eu alterei aqui para 0,5. Mas toma cuidado, tá? Quanto menor for esse valor, mais processamento o Corona vai consumir do seu computador, tá? Então valores muito baixos podem causar um tempo de render mais alto, pode até fazer o programa crashar. Então cuida, tá? E como nessa cena a gente está utilizando apenas, a gente só tem esse piso aqui, não tem problema a gente fazer essa configuração direto no Render Setup. Mas não esqueça que essa configuração, ele afeta o displacement da cena toda. Então se a gente tivesse outros objetos, outros materiais que usassem o displacement, essa configuração ia valer para eles também. Caso você esteja fazendo uma cena geral e precise aumentar a qualidade do displacement de um único objeto, o que você pode fazer é adicionar um outro modificador aqui, chamado Corona Displacement Mod. Esse modificador aqui, ele permite você utilizar o displacement do material, então a gente vai fazer isso, ó, Displacement Map, Get From Material. O level a gente vai definir novamente, né, menos 0,2 para 0, igual a gente fez lá dentro do material. Bem aqui, do nosso Corona Physical Material, menos 0,2 e 0. E daí a gente pode dar um Subdivision Quality, qualidade da subdivisão. A gente vai habilitar o Override, e daí aqui dentro de Screen, a gente pode colocar, ele já vem 1 por padrão, a gente pode pôr até menos 0,5, vai dar na mesma. E daí é só renderizar esse nosso material. Depois de renderizado, esse daqui foi o resultado que eu obtive. Olha que coisa mais linda esse material que a gente criou, essa pedra. No nosso caso, eu nem utilizei aqui o mapa de roughness do material lá da Quixel. Você poderia utilizar, é só colocar mais um additional output, tanto no Mapping Randomizer quanto no Corona Tile Map, mas isso eu vou deixar como lição de casa para você fazer, tá bom? E assim a gente consegue um resultado impressionante como esse daqui, sem utilizar modelagem, sem utilizar nenhum plugin. Eu posso simplesmente salvar esse material e utilizar sempre que eu precisar. Se você chegou até aqui, meus parabéns, você foi comprometido o suficiente e é agora que eu vou te recompensar com um conhecimento um pouco mais aprofundado aqui sobre o Corona Tile Map. Eu vou te mostrar nessa cena completa aqui do nosso treinamento, inclusive, o Masterpiece, como a gente vai fazer esse piso de madeira bonitão aqui que você tá vendo, de uma forma super simples, sem modelagem, utilizando de novo o Corona Tile Map, tá? Mais uma vez, fica até o final, porque vale a pena para você ter mais um material aí na sua biblioteca, beleza? Ao final dessa parte aqui do vídeo, você vai aprender essa estrutura aqui de material, algo bem parecido com o que a gente já viu, nada diferente, e você vai conseguir reproduzir tranquilamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou trazer um novo Corona Physical Material, vou chamar esse carinha aqui de piso madeira e vou aplicar ele aqui no material do nosso piso. Perceba que o meu piso já está mapeado com um VW Map no modo Box, com Real World Map Size, tá? Então, você já sabe fazer isso. Estou utilizando, inclusive, o Corona Displacement Mod, que eu te mostrei agora há pouco, tá? Porque essa é uma cena maior, eu não quero mexer com o displacement de tudo, quero mexer com o displacement só do meu piso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou trazer aqui o meu Corona Tile Map. Meu Corona Tile Map vou conectar no meu Base Color, e o meu Tile Map eu vou deixar no Use Real World Scale, e o meu Tile Color vai ser o tamanho das minhas ripas de madeira, tá? Qual vai ser o tamanho? Eu vou colocar aqui 80 centímetros de largura por 10 centímetros, 80 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Até o momento, nada demais. Vamos até mandar um renderzinho aqui para a gente ver. Então, como eu disse, nada demais. Tá só uma cor sólida. Os veios da minha madeira, eles vão as divisões do piso, elas vão aparecendo aos poucos aqui, conforme o Frame Buffer vai limpando a nossa cena.
Beleza, tudo certo. Eu vou até aumentar um pouco meu gap thickness aqui para 1 centímetro para você conseguir visualizar bem. Por quê? Eu quero te mostrar agora um outro parâmetro aqui do Corona Tile Map que vai ajudar a gente a conseguir um pouco mais de variação para esse nosso piso aqui. Se você observar, os nossos pisos estão bem certinhos, olha só, bem alinhados. E o que a gente vai fazer então? Vamos trazer um pouco mais de variação para ele. Como assim? Todas as minhas tábuas nesse momento estão com 80 centímetros de comprimento, certo? Eu posso trazer um pouco mais de variação para isso utilizando esses parâmetros aqui, olha só, no Tile Randomization. O que eu posso dizer para ele aqui? Olha só, eu quero que você varie o comprimento aqui das minhas tábuas em 50%, por exemplo. O que ele vai fazer? Algumas tábuas vão ter 80 centímetros, algumas tábuas vão ter menos, algumas tábuas vão ter mais, com até 50% de variação, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui no Row Height, só que com uma variação um pouco menor. Por quê? Porque isso vai representar a largura das nossas tábuas. Então, não vou usar 50%, né? Poderia até colocar só para você ver como é que fica, 50% aqui. Então, algumas vão ficar bem fininhas, outras vão ficar bem largas. Não é o tipo de randomização que eu gosto de fazer. Eu vou colocar aqui um pouco menos, algo mais discreto, 15% vai ser o ideal, tá? Agora vem o momento da gente começar a trabalhar com as nossas texturas. E as texturas que eu vou utilizar são essas duas aqui, olha só, vou até copiar elas para cá. Só para você saber, eu peguei esse material aqui do Chaos Cosmos, tá? Então, se você tem o Corona, você vai ter o Cosmos Browser aqui no cantinho. Eu vou até mostrar para você. Essa foi a textura que eu peguei, tá? Wood 11. Ela é bem marcadinha assim, ela tem uma boa variação, então vai ficar bem bonito, tá? Então eu trouxe ela para cá e eu já trabalhei no mapeamento dela também. Eu marquei aqui o Use Real World e coloquei 50 por 50 nas duas. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu Base Color e vou conectar ele aqui no meu Tile Color. E olha só o que vai acontecer aqui. Vamos dar uma observada no resultado. Você vai ver que todos os meus tiles ficaram praticamente iguais, com exatamente as mesmas manchas. Olha só, esse risquinho, por exemplo, ele aparece nessa tábua, nessa daqui, nessa aqui de baixo, nessa do lado. Todas elas ficaram praticamente iguais. Por quê? O que o Corona Tile Map ele faz quando a gente coloca uma textura no Tile Color? Ele vai pegar essa textura e vai aplicar isso daqui, ó, o Tile Mapping. O que o Tile Mapping está fazendo? Aplicando a minha textura per tile. Como assim? Em cada tile, ele vai aplicar exatamente a mesma textura, sem rotacionar, sem randomizar, apenas aplicando a mesma textura. E daí o que ele vai fazer com o que sobra da minha textura, né? Se a gente parar para pensar, a minha textura é quadrada e os meus tiles são retangulares. Então o que sobra da minha textura, ele faz o quê? Ele dá um crop, ele corta fora. Só que isso faz com que eu tenha muito mais repetição. Eu consigo aproveitar muito menos a minha textura. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o meu tile mapping para o modo original. O modo original ele faz o quê? Ele primeiro vai mapear todo o meu piso, então a minha textura de madeira está sendo aplicada em todo o meu piso e por cima dela ele vai como que carimbar o meu tile map, ele vai carimbar os meus rejuntos. Pode ver que quando eu fiz isso, a minha textura ficou toda errada. Por quê? Porque o meu mapeamento está utilizando aqui o Use Real World Map Size, né? Então eu preciso entrar aqui dentro da minha textura e utilizar também o Real World Scale, né? E daí eu coloco o meu tamanho manualmente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 75 centímetros, 75 por 75. E daí você pode colocar o tamanho que for a sua referência. Quando a gente fizer isso, olha só o que acontece. Agora, cada um dos meus tiles vai ter um pedaço diferente da minha textura. Só que se a gente começar a observar, a minha textura ela vai estar continuando, né? Agora eu posso finalmente reduzir o tamanho do meu thickness aqui, né? Eu vou por 0,2. Geralmente eu coloco mais fino, tá? 0,1 ou até menos. Mas aqui no vídeo, para ficar mais fácil de você ver, eu vou colocar 0,2. E o rejunte também eu vou deixar bem escuro. Inclusive, aqui uma dica, olha só. A gente pode usar essa pipeta para pegar um rejunte da nossa textura mesmo. Um marrom mais escuro assim, mais ou menos. Acho que vai ficar bem legal. Só vou tirar um pouquinho da saturação. Legal. Olha só. Logo ele vai começar a aparecer aqui pra gente, tá? Inclusive eu vou deixar ele mais escuro ainda, mais ou menos assim. Legal, já tá aparecendo aqui. E daí você vai observar que as manchas, elas estão continuando de um piso pro outro, né? Ela tá passando assim, por assim dizer. Olha só, essa mancha aqui, dá pra gente ver bem
que ela continua de um piso para o outro, olha só. A gente vai resolver isso daqui a pouco, quando a gente for utilizar ali o Mapping Randomizer, né? E agora eu vou fazer só um ajuste na cor desse meu mapa aqui. Eu quero deixar ele um pouco mais discreto, ele está um piso muito escuro, contrastado, manchado. Então eu vou colocar aqui um Corona Color Correct e vou fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu vou remover um pouquinho do meu contraste, em 0,2, por exemplo, vai deixar o meu piso meio chapado, então eu vou trazer de volta um pouquinho a cor dele aqui na saturação. Eu vou deixar o meu Saturation em 0,2. E só para trazer um pouquinho mais de cor, eu vou deixar o meu Hue aqui em 5, tá? O que ele vai fazer? Vai puxar um pouco a minha cor pro amarelo, um pouquinho mais amarelada a minha madeira ali, tá bom? Então vai ficar legal desse jeito. Perfeito. Já que eu mexi no mapeamento do meu diffuse, eu vou mexer no mapeamento do meu normal também. Então eu vou dar um Use Real World Scale aqui e eu vou deixar no mesmo tamanho, 75 centímetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar em um outro canal aqui do meu piso de madeira. Eu vou trabalhar no meu Roughness. Se você olhar, ele não está com reflexo nenhum praticamente. Eu vou deixar o meu Roughness em 0,2. Eu gosto de trabalhar com valores menores assim. E a gente vai ver muito reflexo acontecendo. Tá tudo bem, não tem problema ter muito reflexo nesse momento, porque já já a gente vai trabalhar com o meu normal. E o normal, ele vai trazer relevo para nossa madeira, e com esse relevo eu vou ter mais distorção ali nos meus reflexos. Nesse momento, se você quiser, você poderia utilizar ali os mapas de glossiness, mapas de roughness, displacement e os outros canais, todos que você quiser. Não tem problema, tá? Mas só para a gente poder entender os outros princípios do Tile Map, é que eu estou fazendo dessa forma mais simplificada, tá bom? Vou trazer aqui agora um Corona Normal, né? Um mapa de Corona Normal, conectar o Normal aqui. E agora a gente vai ligar esse carinha onde? No nosso outro Additional Output. Então, vou vir no meu Tile Map, Additional Output 1. Lembra que acontece aquele bugzinho? Conecto de volta, né, o meu Base Color. E agora eu vou colocar aqui o meu Normal Map, aqui no meu Tile Color 1. E daí só para verificar se está tudo certo, eu vou conectar o meu Additional Output 1 no meu Base Color. O resultado que é para a gente ter nossos rejuntes pretos. Lembra que o Gap Color, quando está vazio, ele fica preto? Então, a gente tem ele preto aqui. E no meu Tile Color 1, o meu mapa de Normal, né? É basicamente isso que está acontecendo aqui. Daí eu vou conectar ele direto aqui no meu Base Bump. O meu piso vai ficar cinza por enquanto, porque eu quero verificar se o bump está realmente funcionando. Inclusive, mais uma dica aqui para você, olha só. Aqui na vista da minha câmera, se eu clicar nesse maisinho, eu posso dar um 2D Pan Zoom. O que isso faz? Eu posso dar um zoom em uma região da minha cena sem mexer a minha câmera. E daí quando eu estiver dando render, ele mostra a minha vista mais aproximada. Então fica bem legal de visualizar detalhes assim. Dá para ver que o meu bump já está rolando de forma bem discreta aqui. Eu vou só forçar ele um pouquinho aqui dentro do Corona Normal. O strength dele eu vou passar para 2. Agora sim ele está funcionando de forma mais marcada, né? O meu bump está bem mais presente. Eu vou inclusive aumentar aqui o meu gap só para ver se ele está funcionando mesmo. Ele está funcionando, olha só, dá para ver as linhas do meu gap aqui, bem discreto, mas dá para a gente ver. Então, o meu bump está funcionando só dentro dos meus tiles, né? É isso que eu quero, desse jeito mesmo. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos voltar o meu gap thickness para 0,2 e agora vamos conectar de volta o meu default output, né? Que é meu base color no seu local correto. Vou sair do meu 2D Pan Zoom, clicando aqui em cima e daí um exit, né, para sair, e ele vai voltar para a minha cena geralzona aqui. E a última coisa que eu quero fazer para adicionar um detalhe extra é trabalhar com o meu displacement. Como eu vou fazer isso? Mais um additional output aqui. E o que eu vou fazer? Lembra como o Corona interpreta o displacement? Branco vai para cima, preto vai para baixo. Então eu vou trazer um Corona Color, ele por padrão já vem todo branco, vou conectar ele no meu Tile Color 2, e o meu Gap Color 2 por padrão já é preto, então é essa informação que eu quero. E daí o meu Additional Output é só eu conectar no meu Displace. Por padrão já vai valer o que está aqui no meu Corona Displacement Modifier, que eu deixei em menos 0,3 e 0, tá? Então por padrão ele já vai fazer a extrusão desse jeito. E olha que material lindão que a gente conseguiu aqui. Dá para ver bem os rejuntes, dá para ver bem os reflexos, a gente tem uma informação de bump rolando também, do jeito que a gente precisa. A única coisa que falta é randomização, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente faz randomização? Corona Mapping Randomizer. A gente traz ele aqui para dentro,
Vamos ativar o modo Tile ID, igual a gente fez no exemplo anterior, bem tranquilo. Só que dessa vez eu vou mexer com o meu offset. O meu offset aqui eu posso trabalhar de 0 a 1, tá? Muita gente coloca valores grandes aqui no offset e não é necessário, tá? De 0 a 1 eu tenho 100% de randomização, tá? Então pode colocar de 0 a 1 que ele vai randomizar tranquilo. E daí o meu rotate eu vou pôr de 0 a 360. E para evitar as madeiras elas ficarem tortas, vamos dizer assim, inclinadas, eu vou colocar um step de 180 graus. Assim, as madeiras elas vão ficar sempre alinhadas no sentido dos veios aqui, do jeito que tá. E daí eu vou precisar de quantos outputs? Eu vou precisar de 2 para o meu base color e para o meu normal. Então eu vou colocar mais um aqui. Beleza. Base color no primeiro, normal no segundo, e daí o base color no primeiro e o normal no segundo. Pronto, inserimos ele aqui tranquilamente. Eu acabei de apertar C no meu teclado, isso é até uma dica que eu gosto de dar. Quando a gente aperta C com o material selecionado, ele organiza todos os submapas, tá? Então ele fica bem organizadinho desse jeito, beleza? E agora que a nossa randomização está feita, vamos até fazer o seguinte, olha só. Antes do render, eu vou salvar esse frame buffer e mandar um render interativo de novo, para a gente fazer um comparativo depois. Olha só que maneiro. Tá até bem difícil de enxergar, ele ficou com bastante ruído, mas não tem problema. Dá pra gente ver que os veios não estão continuando de um para o outro, né? Não tem nenhuma mancha se sobressaindo aqui, vamos dizer, ó, passando de uma tábua para outra, bem do jeito que a gente queria. Inclusive, agora dá pra gente fazer um extra aqui, vamos dizer. Antes de a gente finalizar esse vídeo, vamos fazer algo extra. Além do Mapping Randomizer, a gente pode utilizar o Corona Multimap para trazer mais randomização para esse material. Esse Multimap agora, assim como é uma novidade do Corona 11, a gente ter a randomização por Tile ID no Mapping Randomizer, no Corona Multimap rolou a mesma coisa. Eles adicionaram um Tile ID. O que isso significa? Que em cada tábua, em cada tile que eu tenho do meu Tile Mapping, ele vai randomizar a coloração do meu material. Eu poderia usar texturas diferentes, mas aqui a gente vai usar uma textura só. Então eu vou ativar o Tile ID, tirar o de instância. Aqui no Item Count, eu vou deixar em 1, porque a gente vai usar uma textura só. Vou colocar a minha textura de madeira aqui, e daí o meu multimap eu ligo no meu Mapping Randomizer. Nada vai acontecer por enquanto, obviamente, a gente não fez nenhuma alteração. Eu vou alterar um pouquinho o meu gama para 0,5. Olha só o que vai acontecer. A gente vai ter algumas tábuas mais claras. Eu vou exagerar agora só para você ver, para 2%, por exemplo. A gente vai ter algumas tábuas bem claras e outras tábuas bem escuras, justamente por causa dessa randomização do gama do nosso mapa. Então esse é um tipo de randomização bem legal, dependendo da referência que você tiver. Eu vou deixar bem discreto em 0,5 e inclusive na saturação eu vou randomizar em 1%. Tá? Dava para fazer com Hue também, em 1%. A gente teria algumas tábuas mais marrons, outras mais amarelas, outras mais vermelhas, mas eu acho que não é o caso para a gente fazer isso agora, tá? E olha só que legal, ficou bem mais natural desse jeito, tá? A gente consegue bem mais naturalidade e o nosso 3D vai ficando cada vez mais rico em informações, tá? Então desse jeito, bem fácil, a gente criou um piso de madeira com variação no comprimento, na largura, na coloração, no mapeamento, tudo sem modelar absolutamente nada, utilizando só o Corona Tile Map. E aqui eu quero aproveitar para te dizer o seguinte, se você quiser aprender a fazer essa cena completa, não só os materiais, mas toda a composição, câmeras, iluminação, tudo que tem nessa cena, ela está disponível para aprender, para estudar, para baixar inclusive, completamente no nosso treinamento Master Viz. O link está aqui na descrição. Então depois desse vídeo, corre ali no link, dá uma olhada, com certeza você vai gostar disso. Ah, e dentro desse treinamento, a gente destrincha todos os mapas do Corona, botão por botão, para você dominar todos eles. Não só o Tile Map, mas todos eles, tá bom? Então fica essa dica aqui para você, e agora o Ander vai finalizar o nosso vídeo. Uou, galera, que recurso absurdo é esse, né? É muito fácil de usar e agora ele vem aí já dentro dos materiais como um mapa, né? Que tem todas essas maneiras de utilizar, realmente é muito versátil, né? E agora que você vai criar o seu material aí, basta criar eles, salvar eles, né? Deixar no preset para poder sempre utilizar nas suas cenas. O professor Rui aí não deixou nada de fora, explicou tudo tintim por tintim. Eu espero que vocês tenham gostado da aula dele e vou dizer o seguinte, qual é o próximo material ou algum material que você tem dificuldade que você gostaria que a gente mostrasse aqui, ou que eu, ou mesmo o professor Rui, provavelmente vai te ensinar aí um material complexo, alguma coisa que você queira. Escreve aqui agora nos comentários que eu quero saber
o que você quer aprender no próximo no próximo tutorial de materiais do Rui. Então, me conta aqui nos comentários. Se você não está inscrito ainda, se inscreva agora no canal para não perder nenhum desses vídeos, dicas e, enfim, e aulas gratuitas que estão sempre aqui, né, acompanhando o canal do After Z Academy. E também dá uma curtidinha não custa nada, uma curtidinha, dá um like aí pro nosso professor Rui, nosso expert, se sentir amado, dá um coração pra ele. Eu sei que você já ama. Dá um coraçãozinho pra ele, beleza? Bora! Até o próximo vídeo aqui deste canal.